Oi, Si! Tudo bom, querida? Seja bem-vinda! Me diz se você tá me ouvindo bem. Ai, obrigada! Estamos agora com equipamentos. Me diz se você tá ouvindo bem, fazendo um favor. Daí a gente já testa o som. Uma gola da blusa. E aí, a jardinagem bombando? Vou dar seu exemplo aqui hoje de novo, hein? Vamos lá, vamos pegar um aviãozinho, vamos convidar mais gente. O áudio está ótimo. Estou com o microfone agora, amiga. Oi, Com! Seja bem-vinda, amiga. Vamos começar. Vocês estão bem? Como é que começou a semana de vocês? Oi, Cícero, tudo bem? Seja bem-vindo. Como que começou a semana de vocês? Começou bem? Começou boa? Deixa eu colocar aqui no computador já. Deixa eu pôr de frente. Que bom ter vocês aqui. Todo mundo esperando a quarentena acabar pra gente já voltar pra rua, abraçar todo mundo. E você, Com, o que você tá fazendo? Seus pais estão bem? Vamos bater papo, vamos pegar o aviãozinho, vamos convidar. Deixa eu ver quem mais tá online aqui. Pra minha mãe, pro Gu, Rafa, Lu, Cleiton. Vamos convidar. Show. Bom, vamos começar? Vamos lá. Quem aqui já disse essa frase ou conhece alguém que já disse essa frase? Não gosto do que eu faço. Ou é a única coisa que eu sei fazer. Ai, que bom, Com, graças a Deus. Não gosto do que eu faço, mas é a única coisa que eu sei fazer. Ou tem gente que gosta do que faz, mas mesmo assim ainda usa a desculpa de que é a única coisa que eu sei fazer. Vocês conhecem alguém? Já foram essa pessoa? Eu não vou mentir, eu nunca fui essa pessoa de dizer que é a única coisa que eu sei fazer. Só que eu já disse várias vezes que eu não gostava do que eu tava fazendo. Várias. E vocês, me contam. A Com, eu sei que gostava do que fazia, né, Com? Simone também. Acho que o Jorge também tá online também. Então, quando a gente tem um trabalho, né? Algo que nós vamos dedicar uma parte da nossa vida, né? Uma parte do nosso dia. Eu não consigo, tá? Sinceramente, imaginar uma pessoa que trabalha o dia inteiro, a vida inteira, e diz que não gosta do que faz, tá? Eu sei que pode ser uma reclamação comum que muitas pessoas digam: eu não gosto do que eu faço, tô de saco cheio do que eu faço. É uma verdade, existem muitas pessoas que reclamam, mas eu acredito também que seja um pouco da boca pra fora. Porque, imagina vocês aí, tem como você passar grande parte do seu dia, o dia inteiro, fazendo algo que você não goste? De alguma forma, por mais que você não goste, talvez você tenha muitas habilidades para fazer aquilo. Porque imagina, o dia inteiro, a sua vida, uma parte da sua vida, 8 horas do seu dia. Então tem gente que confunde. Eu não gosto de fazer porque eu não tenho habilidades. Ou eu gosto de fazer, mas não tenho habilidades. Então, eu fico imaginando, por exemplo, uma pessoa que trabalha o dia inteiro no telefone, vai numa central de telemarketing, que geralmente é o primeiro emprego das pessoas, né, dos mais jovens, entra numa central de telemarketing e, então lá, entra, começa a atender
e passa um período e diz, eu não gosto de falar com pessoas, eu não gosto de ter que atender telefone, eu não sei o que eu tô fazendo aqui, mas é o único emprego que apareceu. Vocês devem conhecer gente que já falou isso pra vocês, porque eu conheço. Da mesma forma, como tem pessoas que trabalham o dia inteiro na frente do computador, sem ter que falar com ninguém, e diz, eu preciso ver gente, eu preciso conversar com pessoas, eu não aguento mais ficar aqui o dia inteiro, trancado, trabalhando, fazendo isso. Vocês conhecem alguém que faz isso? Eu conheço, eu já fui uma dessas também, que reclamei. Então, nem sempre a reclamação do nosso trabalho tem a ver se a gente gosta dele ou não. E existem a questão das habilidades. Talvez você está colocando as suas habilidades em uma atividade, em um trabalho que você não goste muito, só porque a habilidade casa com aquela função, com aquele trabalho que você está fazendo. Então, vamos pensar que assim, se você tem que gostar do seu trabalho e frequentemente estar apaixonado por ele. Claro, uma reclamação ou outra, uma queixa ou outra, às vezes acontece. Mas no seu trabalho, nós precisamos estar apaixonados por aquilo que a gente está fazendo. E não só pela sua função. Então, vou dar um exemplo aqui, um cozinheiro. Ele tá apaixonado porque todos os dias ele faz, né, um prato ali na cozinha de um restaurante, né, e oferece aquilo pro público. Ele é apaixonado por cozinhar, por mexer, fazer, né, os ingredientes, mexer com os ingredientes e fazer uma receita. Ou ele também é apaixonado por saber que alguém está se alimentando daquele prato que ele fez, com todo amor, com todo carinho, com toda habilidade. Então, para a pessoa ela ser feliz no trabalho, ela tem que conciliar as habilidades dela, aquilo que ela sabe fazer, com o resultado do seu trabalho. Então, por exemplo, uma pessoa ela gosta de vender. Eu gosto de vender e vendo qualquer coisa. Que você botar na minha mão, eu vendo. E aí a pessoa vai vender carro. Só que ela vai vender carro numa concessionária que só vende carro que zera quilometragem, ou carro que tá de repente com chassi adulterado, alguma gambiarra. Essa pessoa, ela é feliz sendo vendedora ou ela também tá feliz vendo o resultado do trabalho dela, que é vender um carro para uma pessoa? É isso que diferencia quando a pessoa diz assim, eu não gosto do meu trabalho, mas é a única coisa que eu sei fazer. Quando a pessoa diz trabalho com fazer, o fazer tem a ver com as habilidades. Então é preciso saber as habilidades que você tem, que você gosta de fazer, que Deus fez em você, para que daí sim você consiga um trabalho onde você vai colocar suas habilidades e o resultado desse trabalho é positivo. Por exemplo, eu adoro falar em público, eu gosto de me comunicar, isso é fácil. Só que se colocar eu, por exemplo, para ficar o dia inteiro atendendo o telefone de ligação é uma coisa que eu não gosto. Quer dizer, eu tenho habilidade para falar, mas não gosto de atender o telefone. Então, se eu trabalhar o dia inteiro atendendo o telefone, o que eu vou dizer? Eu não gosto do meu trabalho, mas é a única coisa que eu sei fazer. Quer dizer, saber falar é a única coisa que você sabe fazer? Eu vou dar o exemplo da Simone, que tá online na live agora. Ela é minha cliente ela é minha coach. E o que acontece? Ela trabalha com TI. Ela ama o trabalho dela, ela adora fazer o que ela faz. Só que ela decidiu que ela tem uma outra habilidade, que é a jardinagem, e ela quer trabalhar com jardinagem. Só que uma coisa não se mistura com a outra. Ela não precisa dizer, eu não gosto do meu trabalho, eu não tenho mais nada a ver com isso. Ela descobriu que ela tem uma habilidade nova, e essa habilidade nova ela vai usar para uma outra coisa. Então, quando você também tem uma atividade profissional que você fala que não gosta dela, tem 2, 3 coisas aí que você precisa ver. Você não gosta da empresa que você trabalha, a empresa a qual você representa, a empresa na qual você veste a camisa, tá? Por exemplo, quem é mecânico, tem o sindicato, né, dos metalúrgicos, tá? Nem sei se é dos metalúrgicos, aí vocês me corrigem. Dos metalúrgicos. Então, a pessoa, ela ama o que ela faz, ela ama a camisa que ela veste, o sindicato que representa ela. Ou aí essa questão a pessoa gosta, né? Não gosta do ramo de atividade. A pessoa não gosta da sua função, do que ela realmente está fazendo ali, manualmente, com as habilidades e as funções dela, tá bom? Então, segunda coisa que a pessoa pode não gostar. E terceira coisa, ela pode não gostar do ambiente.
Quando você diz, eu não gosto do meu trabalho, você precisa ter bem claro qual que é a razão, motivo, questão e circunstância. Vou dar de chaves agora. Razão, motivo, questão e circunstância que você não gosta daquilo. Para que você pontue se tem a ver com você, se é um fator interno de você, das suas habilidades, dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, das suas emoções, ou se é algo externo que tem a ver com a empresa, tem a ver com o setor que você representa, tem a ver com a função que você precisa executar, tem a ver com o ambiente, as pessoas que te rodeiam. Então, recapitulando, quando a pessoa diz que não gosta do seu trabalho, ela, na verdade, tem que ter claro o porquê que ela não gosta do seu trabalho. Se é questão da empresa, né, o que ela representa, se é questão de habilidade ou se é questão do ambiente, tá? Às vezes, está num ambiente muito tóxico, de pessoas, enfim, lugares e pessoas que não é legal, você não vai ter amor por esse trabalho. E pessoas que amam o que fazem, elas precisam também amar o resultado do trabalho delas, tá? Não adianta você dizer que ama a sua função, que é, vender o carro, como eu dei o exemplo do carro, você ama vender o carro, só que o carro que você está vendendo é um carro totalmente fora de regras, né? Totalmente ilegal. Quer dizer, você gosta da função de vender. Então, você pode vender qualquer coisa, mas você não está feliz porque está vendendo dentro de uma loja que não está vendendo uma coisa idônea, tá? Você gosta de cozinhar. Tô ali fazendo o meu prato, sou cozinheiro. E quando eu entrego o meu prato, eu nem ligo pro que a pessoa vai comer ou não. Eu só quero fazer o meu prato. Não, você tem que amar que tem uma pessoa sendo alimentada com aquilo que você fez. O Robertinho escreveu, muitas vezes as pessoas usam aquilo que gostam de fazer como passatempo, hobby, e não enxergam que essa atividade pode virar a sua profissão. Verdade, Robertinho, vou dar o seu exemplo, amigo, desculpa que te expor, tá? O Robertinho também é meu cliente de coach e ele ama personal styler, ele ama ver roupa, combinar coisas, tal. E ele trabalha hoje com vendas, né? Com vendas, ele é representante gráfico, tal, tem a empresa dele. Ele ama aquilo que ele faz. Só que ele também tem uma habilidade específica que ele pode usar para o hobby dele, que se ele também pôr energia naquilo, vai virar um trabalho e um trabalho excelente. Só que ele não quer, não é o momento para ele agora. Mas vocês entendem isso? Você dizer que não gosta do seu trabalho não tem a ver com você não saber fazer outra coisa. É impossível você dizer que só sabe fazer uma coisa, profissionalmente falando, a sua vida toda. Não existe isso. Nós somos feitos diferentes um do outro e cada pessoa tem uma habilidade específica. Vou dar um exemplo aqui de casa. Eu não sei desenhar nada, na dica de nada. O meu marido sabe desenhar. Eu não trabalho com desenho, ele também não trabalha com desenho, mas Deus sabe, né, que ele tem habilidade de desenho. Ele recebeu o dom do desenho, eu não recebi. A minha mãe tá online na live. Minha mãe ama costurar. O sonho dela é deixar de herança para mim e para minha irmã as máquinas de costura dela. Eu não sei costurar. Eu não gosto de costurar. Eu até arrisco. Mas, por exemplo, eu adoro computador, eu adoro sistema, adoro fazer algumas outras coisas online, tecnológicas, que minha mãe e minha irmã não gostam. E tá tudo certo, cada pessoa faz aquilo que tem habilidade. O que você não pode é pensar em viver uma vida inteira dizendo que não sabe fazer nada e muito menos dizer que trabalha num lugar e não ama o seu trabalho, mas é só aquilo que você sabe fazer. O que talvez você nunca despertou você tem habilidades únicas e exclusivas. E talvez você se sinta comum no meio das pessoas porque você sabe falar, você sabe ler, você sabe escrever, você sabe o básico, tá? E todos nós sabemos o básico. Só que tem algumas habilidades que são únicas e exclusivas sua. E essas habilidades é que vão fazer você ter um trabalho que o dia inteiro você se sinta apaixonado por aquele trabalho. É a preguiça que diz que não sabe fazer nada. Verdade, Naldinha. Tem a preguiça também. Pessoa que o chefe pergunta, e aí, você sabe fazer isso? Não sei. Só para não ter uma atividade nova. E aí, uma reflexão que eu quero trazer para vocês é a seguinte. Vocês trabalham num lugar ou têm uma atividade. Você se imagina sendo dono deste lugar?
Eu trabalhei no banco durante 8 anos e no banco, muitas das vezes, o que falavam pra gente, né, como treinamento, era assim: você tem que se imaginar sendo dono do negócio. Você tem que ter o brilho nos olhos de quem é dono do negócio. E isso marcou muito a minha história, porque é uma verdade. Se eu trabalho num lugar e eu não penso como dono, por que eu vou querer o bem daquela empresa? Por que eu vou querer que a empresa cresça? Por que eu vou querer que meu salário aumente? Por que eu vou querer vender mais para os meus clientes? Por que eu vou querer me desenvolver? Se eu não penso como dono, eu sou apenas um funcionário. Olha lá, a Aline falando, tem medo de ter outras responsabilidades. É isso mesmo, tia Aline. O medo da responsabilidade e também a questão de você não se imaginar sendo dono. Ah, eu não tenho perspectiva de crescimento. Beleza, você quer crescer? Ah, eu quero crescer profissionalmente. Você tá vendo que na sua empresa não tem perspectiva de crescimento, você quer crescer e você não sai dessa empresa. Olha aí, é medo? É falta de coragem? É falta de especialização? É falta de estudo? Se você sabe que você não tem perspectiva de crescimento e é um desejo do seu coração crescer profissionalmente e a sua empresa hoje não te dá essas condições e tá tudo certo, porque tem empresas pequenas, tem empresas grandes e você continua na mesma empresa. Então, não gostar do que faz não está relacionado a não saber fazer aquilo, a não ter outra função, a não saber fazer outra coisa. E se você pensasse como dono da empresa, se você conseguir ter, né, a mentalidade de se imaginar sendo dono daquele lugar, cuidando... Sabe aquela história de que tem funcionário que tá no banheiro só metendo a língua no patrão, só falando, isso aqui dava pra melhorar, isso aqui dá pra melhorar, não, isso pode melhorar, isso. Quer dizer, consegue dar, né, as opiniões, conseguem dizer o que poderia melhorar, mas enquanto profissionais, será se estão cooperando com o dono? Será se estão levando essas ideias pro dono? Ou tá ficando só naquela conversinha na hora do almoço, na hora do café? E aí você tem pessoas que não gostam do que fazem, não gostam das empresas que fazem. E aí eu coloquei aqui para lembrar, para falar para vocês. Existem vários motivos para você não gostar do seu trabalho. Ou você não tem as habilidades que ele precisa, e aí vai ficar difícil. Vamos pensar no exemplo de um vendedor. Você precisa trabalhar com vendas e você não tem habilidade de vendas, você não conversa sobre vendas, você não tem curso de vendas, então vai ficar difícil você ser um vendedor e ter resultados por isso. Tem aquela questão que você realmente não leva jeito pra coisa. Eu dei o exemplo aqui que eu não sei desenhar, que eu não sei costurar. Posso me desenvolver? Posso, mas até a coordenação motora é diferente. Então tem coisas que você não leva jeito pra coisa. E aí você vai ficar todo dia dando murro em ponta de faca, dando murro em ponta de faca. Tô aqui todo dia, tentando, e você não leva jeito pra coisa. E dentro de você tem um talento que se você colocar ele em prática, você vai ter resultados extraordinários com ele. E aí, uma pergunta que eu gosto de fazer, que eu digo, quem aqui já assistiu aquele Quem Quer Ser um Milionário? Qual que é a pergunta de R$1 milhão? A pergunta que pode te dar R$1 milhão hoje, tá? Que destrava e muda muitas vidas profissionais. O que você faria pelo resto da sua vida sem receber R$1 por isso? Ai, Lígia, eu adoraria ficar no sofá da minha casa. Tá, eu também amo ficar no sofá da minha casa. Tô falando profissional. Ó, vai acabar sendo maçante essa rotina, verdade. Então, vamos lá. O que você faria pelo resto da sua vida se você não ganhasse R$1 por isso? Se você conseguir achar uma profissão, uma função e uma atividade... Olha lá, a Naldinha colocou, fotografando. Hoje você ainda não é fotógrafa, né, Naldinha, em tempo integral. Você trabalha ainda no escritório, ainda no administrativo. Mas já sabe que tem um dom para fotografia. Olha lá, Robertinho. Vivem anos trabalhando na mesma empresa, por ser cômodo financeiramente falando, mas não é feliz com o que faz. Exatamente. E aí vai chegar no final da carreira e vai dizer que foi só o que deu para fazer. A pergunta, anotem essa pergunta, façam. Se você conhece alguém que está começando a carreira agora, se você já está um tempo na sua carreira e está infeliz, se você conhece alguém que só reclama do trabalho, que não está feliz, pede para ela responder essa pergunta.
O que você faria pelo resto da sua vida profissional sem ganhar R$ 1 por isso? Quando a pessoa tiver maturidade para responder essa pergunta, ela vai ter muito sucesso, porque ela responde essa pergunta, começa a trabalhar fazendo isso, ela vai se desenvolver, ela vai ter habilidades e potencialidades fazendo isso, e o retorno financeiro por fazer um bom trabalho, por ser reconhecido naquilo que faz, vai vir em forma financeira, tá? O que as pessoas invertem é: ah, não, eu vou primeiro procurar um salário que me agrade e me viro para desenvolver as habilidades e fiquem felizes por um tempo, do que realmente procurar algo que ame, algo que goste de fazer. Tem gente que limpa a casa de forma, maravilhosa. E eu já usei esse exemplo, se tem alguém, algumas pessoas da live sabem, vocês não têm noção do quanto as pessoas, das empregadas domésticas que trabalham em Alphaville ganham de dinheiro. E você acha que para trabalhar limpando uma casa em Alphaville tem que ter muita habilidade, porque eu, por exemplo, eu nem limpo a minha direito às vezes. Então, imagina, cômodos enormes, várias coisinhas de cristais, né? Sofá que não pode manchar, mesa que não pode manchar, vidraçaria. Você imagina essas pessoas, o cuidado que elas precisam ter, a habilidade que elas precisam ter. E se elas têm essa habilidade, elas estão ganhando bem, porque estão lá em Alphaville, trabalhando. Ou no Morumbi, em São Paulo. Então, pensa primeiro no que você tem habilidade para fazer. E fazer sem receber dinheiro por isso. Porque o dinheiro, ele é retorno de um bom trabalho. O dinheiro, ele é retorno de bom esforço. O dinheiro, ele é retorno de quando você faz aquilo com brilho nos olhos. Pelo seu trabalho. Então, anotaram essa pergunta para fazer. Se você tem algum adolescente, conhece alguém que está entrando no ambiente de trabalho, as pessoas, elas são motivadas pelo dinheiro. E depois elas começam a fazer uma atividade que elas dizem que não gostam. Elas aprendem a habilidade, elas desenvolvem a habilidade para aquilo. Mas muitas das vezes elas não gostam daquilo que fazem, tá? Ó, a minha mãe. Na minha opinião, nesse aspecto, o pessoal tem que ser primeiramente humilde, começar lá por baixo e ir crescendo aos poucos. É verdade, mãe? Concordo. Ó, eu coloquei um exemplo aqui, ó. Trabalhei a minha vida inteira na mesma empresa. Não fiz faculdade, não estudei. E agora eu tô velho para trocar de ramo. Não existe idade para mudança. Não existe idade para mudança. Coloquem isso na cabeça de vocês. É com 30, é com 40, é com 50, é com 60. Você não tem idade. Você pode mudar quando você quiser. Sentiu no coração, tem condições, muda, muda. Nós não somos estáticos. A gente não é vou pegar aqui um plástico, ó, a capinha do meu celular. A gente não é um plástico que não muda. Você muda. Você muda seu gosto, você muda seu pensamento, você muda seu contágio social, as pessoas com que você se relaciona, você muda de bairro, você muda você aumenta a sua fé, você muda, você se renova o tempo todo. A sua mente, ela se renova o tempo todo. Se você colocar o alimento certo, a sua mente se renova todos os dias, todos os dias. E conforme você vai se renovando, você não precisa fazer a mesma coisa pro resto da sua vida. Gente, é triste ouvir uma pessoa dizendo assim, olha, eu vou me aposentar. A pessoa tem 20 anos e entrou em concurso público. Nada contra, tá? Mas a pessoa entra com 20, 25 anos num concurso público, vai numa prefeitura fazendo uma atividade. Ela já entra pensando na aposentadoria, com 20 anos, uma vida inteira pela frente, podendo mudar de habilidade, podendo mudar de gosto, podendo mudar de ramo de atuação. E não, ela decide, eu vou fazer um concurso público com 20 anos e vou ter estabilidade na minha vida profissional. Ela pode sim fazer um concurso interno, mudar de função se ela for uma pessoa mais ágil. Se for uma pessoa acomodada, o que vai acontecer? Ela vai entrar com 20 anos, minha gente, vai ficar até 60 num concurso público, um jovem de 20 anos. Não, se você tem 50, 60, sei lá, 70, 80 anos, você pode mudar. Você não é inflexível, você foi feito para ter renovação da sua mente todos os dias, o tempo todo, se você quiser. A mesma coisa é uma pessoa quando ela tá totalmente de saco cheio do trabalho. Tipo assim, ela tá todos os dias reclamando da função, todos os dias reclamando do trabalho dela. E ela não muda. Tá faltando
o gatilho, tá faltando um motivador para que ela mude de trabalho, para que ela estude para uma próxima função. Porque lembra que eu falei no começo da live? O seu trabalho é uma coisa, a empresa que você representa é uma coisa, só que existe você e você tem habilidades, você tem dons e você tem uma forma. Você foi feito numa forma única que é sua, Deus te fez, exclusivo. Você tem habilidades que eu não tenho, isso é normal. Todo mundo é diferente um do outro. Então, se você tem essas habilidades, quando você conhece elas, você consegue encaixar elas em várias funções. E não dá para dar essa desculpa, eu não sou feliz com o que eu faço. Você pode não ser feliz representando a empresa que você representa, no cargo atual, mas você pode mudar, você pode desejar mudar. E aí a forma que Deus fez você tem habilidades naturais, habilidades que vão vir de você. Então, por exemplo, eu falo bem, tem pessoas que não têm boa comunicação, tá tudo certo, eu tenho comunicação, essa pessoa não tem. Igual eu dei o exemplo aqui de casa, o Jorge, meu marido, desenha bem, eu não desenho bem. Minha mãe costura, eu não sei costurar, posso desenvolver? Posso. Mas isso não tem a ver com a minha natureza. Você tem habilidades naturais. E aí você precisa começar a conhecê-las. Você precisa pesquisar dentro de você quais são essas habilidades. Já vou dizer como você vai fazer isso. Aguenta aí. E aí você tem um modo de ser e de viver. Tem pessoas que são mais sérias e tem pessoas que são mais risonhas. Então você precisa saber um pouco do seu modo de ser. Ah, eu gosto de me relacionar com pessoas, eu não gosto de me relacionar com pessoas. Eu gosto de lidar com o público, eu não gosto de lidar com o público. Ah, eu gosto de trabalhar sozinho, eu gosto... Tem tanta gente, hoje mesmo eu troquei mensagem por WhatsApp de uma pessoa que tá trabalhando home office. Tipo assim, tem gente que tá amando o home office e essa pessoa tá na rua o dia inteiro falando com o cliente. E agora tá em casa, home office, e tá amando. Ou seja... É porque tá no conforto de casa ou porque a função é mais legal de ser exercida para essa pessoa? Tem pessoas que são mais racionais, cálculos, números, e tem pessoas que são mais emocionais, tá? Pesquisem na internet, tem análises de perfil comportamental, tem várias ferramentas que você pode descobrir um pouco mais do seu tipo psicológico profissional falando. Existem pessoas trabalhando única e exclusivamente com isso, tá bom? O meu foco aqui é você precisa descobrir o porquê que você não ama o que você faz. Se tá dentro da sua mente, se tá dentro de você ou se tá na empresa com a qual você representa, tá bom? E aí você tem experiências. Então vamos lá, ó. Forma. Você tem habilidades naturais, anotem aí. Vocês têm um modo de ser que é único e exclusivo seu, tá? Que te difere das pessoas. E você tem experiências. Tá? Lembra que eu falei que a minha mãe é costureira? A minha mãe é costureira, ela tem experiência a vida inteira numa máquina. Eu não tenho. Eu vou desenvolver essa experiência? Vou. Mas você tem experiências de algo que aconteceu. Por exemplo, quando eu tinha uns 15 anos na igreja católica, eu já cuidava de grupo de jovens, eu já falava com os jovens ali, 10, 12 jovens ali numa reunião de domingo. Então eu já tinha facilidade para falar. Meu marido, ele é totalmente introspectivo quando tá perto do público. Às vezes ele fica com vergonha. Ele não tem habilidade para falar em público, certo? Você também. Você tem habilidades em uma forma. Pensa numa forma. Imagina que você tem uma forma, vai. Não vou dizer que você é retangular, nem que você é quadrado, tá bom? Pra você não falar, eu sou quadrado. Mas imagina, ó. Essa capinha, ela é retangular. Se eu quebrar ela e fizer ela quadrada, ela não vai ter a mesma função. Então, você tem uma forma que são as suas habilidades, que são as suas experiências de vida e que é a sua forma de ser. Adaldinho, eu sou o Jorge. Também não gosta, né, amiga, de falar em público. Certo? E aí, anotem essas perguntas para vocês responderem, porque ajuda muito, muito. Pra vocês terem ideia, eu fiz um pedaço dessa live com o meu marido essa semana. A gente tava batendo um papo semana passada e aí me veio, eu falei, vou fazer com o pessoal na live. Vamos lá. Respondam, o que você gosta de fazer? De verdade. Gosto de mexer com jardinagem, gosto de arrumar casa, eu gosto de trabalho manual, eu gosto de mexer com artesanato, eu gosto de mexer com maquiagem. Você gosta de fazer? Os meninos aí, eu gosto de mexer com reforma em casa, de mexer com música. Tem algo que você gosta de fazer. Então anota. Você vai responder essa pergunta. O que eu gosto de fazer, tá?
Segundo, o que você faz por horas e você não vê que tá passando o tempo? Sabia que existe alguma coisa que você faz e você não percebe que o tempo tá passando? Então, anota para responder essa pergunta também. E tem pessoas que já sabem no que você é bom. E as pessoas vão dizer para você, olha, Lígia, você é boa fazendo isso. Olha, Naldinha, você é bom fazendo isso. Olha, Aline, você é bom fazendo isso. Simone, você é boa fazendo isso. As pessoas do lado de fora conseguem ver, tá? Pessoas do nosso convívio, do nosso trabalho. A Simone, a louca das plantas, isso aí. As pessoas conseguem ver o que você sabe fazer de bom. Então, aceite feedbacks, tanto positivos quanto negativos, tá bom? Se a pessoa diz que você tem habilidade para fazer isso, então aproveita a sua habilidade para isso. Então, eu vou dar o exemplo do Jorge. Amor, vou usar seu exemplo. Ele ama churrasco, ele sabe desenhar e ele trabalha na empresa dele, ele trabalha com tinta. Eu falei, olha que engraçado, né, amor? São 3 coisas diferentes. Cozinhar, churrasco, desenho e tintas. E aí, o que eu vi? Em comum, nessas 3 coisas que ele tem, as habilidades dele, de quem ele é, tá bom? Ele tem paciência. Gente, eu não consigo cuidar de um churrasco. Se alguém tem habilidade aí, ótimo. Mas tem que ter paciência, mexer a carne, saber o ponto, ficar de olho. Tem que ter precisão para cortar carne, para ficar macia e tal. Tem que ter um planejamento. Aqui que eu vou botar primeiro? Ah, é o frango, é o bife, é a linguiça, é o queijo. Aí quem manja de churrasco. E a mesma coisa é ele desenhando. Precisão, paciência, né? Que mais? Habilidade de ter planejamento, por onde eu começo um desenho, por onde eu termino. E no trabalho dele com tinta, ele desenvolve cores, então é a mesma coisa. Ah, é um pouquinho do azul, um pouquinho do vermelho, um pouquinho do verde. Espera o tempo de maturação, viscosidade, consistência. Eu falei, olha aí, nas 3 coisas que ele mais ama fazer, ele tem as mesmas habilidades. Você é do mesmo jeito do Jorge, eu sou assim também. Eu amo falar com pessoas, eu amo conversar, eu amo escrever. Então, se eu fizer alguma coisa que não envolva isso, eu fico doente. E vocês também, vocês têm habilidades, vocês têm uma forma única e exclusiva de vocês, de habilidades, de jeito de ser, que quando você descobre, você olha para aquela função e fala, isso eu posso fazer. Isso tem a ver com as minhas habilidades. E não o inverso. Ah, eu vou entrar e aqui eu desenvolvo as habilidades. Olha lá, minha mãe falou, além de costurar, amo fazer crochê. Fazendo crochê, esqueço de fazer as minhas refeições. Então, tá vendo? Minha mãe gosta. E ela tem tapetes lindos de crochê que ela faz e faz por horas. Precisando fazer mais, hein, mãe? Vamos fazer um Instagram pra senhora vender seus crochê. Quando eu tava no banco, a última mudança que eu fiz foi pra área comercial. E lá na área comercial eu tinha que me relacionar com o cliente diretamente e resolver um monte de pepino várias vezes. Eu tinha uma demanda muito grande. E eu não tinha tempo de me relacionar, de conversar e de gerenciar a equipe, tá? De desenvolver pessoas. Eu tinha que fazer outras coisas com os meus clientes, mas eu não podia desenvolver eles. E aí, quando eu chegava dentro da empresa, eu via alguma coisa errada, a minha língua coçava. Pra eu falar pra ele, por que você não implanta isso? Por que você não faz esse tipo de treinamento? Só que eu não tava ali para fazer isso. A minha função ali era outra. Eu tinha que ver os problemas financeiros dele, ajudar ele com outra coisa. Então, eu fui ficando doente. Por quê? O que eu amava fazer, as minhas habilidades e o dom que Deus me deu, a minha forma, não estava encaixada no quadradinho daquela função. E eu fui lá, tem um vídeo no meu Instagram, assistam, que eu falo qual foi a minha motivação. Eu fui lá por causa de aumento de salário. E aí eu achando que o aumento de salário compraria a minha satisfação. E aí eu comecei a dizer, eu não sou feliz fazendo o que eu faço. E aí eu decidi e troquei de emprego. Então vocês também conseguem, não importa a idade, você consegue se adaptar, você consegue mudar. E aí, agora, eu já pedi acho que 4 tarefas para vocês, hein? Responder aquela pergunta, o que eu faria se eu não tivesse, se eu não recebesse dinheiro por isso? O que você faria pelo resto da sua vida profissional sem receber dinheiro por isso? Eu pedi para você listar suas habilidades, das coisas que você gosta de fazer. Eu pedi mais alguma coisa? Eu não lembro. Mas aí, agora anotem que vem o exercício para você começar a pensar
em quais são as profissões e aquilo que realmente você pode fazer para que você tenha uma saúde mental, uma saúde emocional no seu trabalho, ser feliz, sair de casa motivado, fazer aquilo, sabe, com prazer e pensar que aquilo que você está fazendo, você é apaixonado, não só pela sua função, como pelo resultado do seu trabalho. Lembrem-se, satisfação do trabalho tem a ver com resultado. Você precisa amar aquilo que você faz e amar o resultado daquilo que você está fazendo também, tá? Para ter uma satisfação profissional. E aí eu coloquei aqui, ó. Você vai fazer uma lista de 5 profissionais que você admira. 5 profissionais que você admira. Ai, não precisa ser famoso, não precisa... Você vai fazer sua lista particular sua. 5 profissionais que você admira, tá bom? E aí, depois, você vai fazer uma outra coluna com 5 funções ou trabalhos que você gostaria de trabalhar. Não pensa muito, fala assim, eu gostaria de trabalhar dando treinamento. Eu gostaria de trabalhar cozinhando num restaurante chique. Eu gostaria de trabalhar fotografando casamentos. Eu gostaria de trabalhar em um laboratório. Coloca isso, tá? Então, você vai colocar pessoas que você admira, tá? Profissionalmente falando. 5 lugares que você gostaria, 5 funções que você gostaria de trabalhar. E aí, você vai fazer uma lista com as suas habilidades, tá? E aí, você vai começar a linkar. Você vai pensar, bom, eu gosto de desenhar, eu gosto de escrever, eu tenho habilidade para me comunicar. Você vai pegar lá 5 habilidades suas e você vai olhar para esses profissionais que você admira e ver, nossa, olha, então o que eu admiro nele é o que eu tenho, o que eu admiro nele é o que eu não tenho, o que eu quero desenvolver. Por exemplo, tá? Você ama um professor, você admira um professor porque ele... Um professor de matemática, tá? Vou usar esse exemplo. Porque ele tem habilidades de matemática. E aí você olha as suas habilidades, você não tem essas habilidades. Aí você tem que pensar, bom, eu admiro esse profissional pela habilidade que ele tem e eu não tenho, ou porque a nossa habilidade é incomum? É para te fazer um exercício para você começar a observar o porquê que você admira os profissionais, o porquê que você admira outras funções. Para fazer, pastora, tudo isso por escrito. Te amo, pastora. Depois eu escrevo, mando um áudio só para você, com um resuminho aqui. E aí você pega essa lista de profissionais e você vai tirar um pouquinho para pensar a respeito. Eu admiro esse profissional pelo que ele faz, a habilidade dele é igual à minha, eu reconheço essa habilidade nele, ou porque ele tem uma habilidade que eu quero desenvolver, que eu gostaria de desenvolver. Então, quando você olha para um profissional que você admira, você já consegue ver o que você precisa se desenvolver ou não. Quando você olha para um cargo e para uma função, você vai precisar usar a sua cabeça, tá? Sua mente para raciocinar. Bom, eu quero trabalhar com arquitetura, mas eu não sei desenhar. E eu quero desenvolver a habilidade de desenho. Então, o que eu preciso fazer para desenvolver a habilidade de desenho? Ou qual habilidade minha que serve para isso? Entendeu? Vou resumir de novo. Você vai fazer uma lista com 5 profissionais que você admira. Que você bate o olho e sabe o porquê que você admira eles. Aí seu chefe, seu marido, sua esposa. Profissionais que você admira, tá? Depois você vai fazer uma outra coluna com 5 cargos, funções ou trabalhos que você gostaria de fazer. Que pode ser o seu que você faz hoje ou um outro que você queira fazer, tá? 5, 5. Aí você vai ter um panorama, você vai ter ali um relatóriozinho. Na parte de baixo, você vai escrever todas as habilidades que você sabe que você tem. Lígia, eu não sei o que é habilidade. Você vai ter que dar um Google, vai pesquisar habilidade e tal, aí você vai ver o que é. Você vai ver lá as habilidades. Aí você começa a pensar, nossa, eu admiro a Lígia porque a Lígia tem a habilidade de oratória, de falar em público. Só que para eu ser professora, eu também preciso ter, né? Eu preciso ter oratória, saber me comunicar. Mas eu não tenho essa habilidade aqui, então eu vou desenvolver essa habilidade. Vai chegar uma hora que você vai ter claro quem é você, quais são as habilidades e qual função você se encaixa e qual função você não se encaixa. E lembra que eu falei que o resultado profissional vem de você ter paixão por aquilo que você faz e o resultado daquilo que você faz junto, somado com todas as suas habilidades sendo colocadas naquele trabalho, tá bom? Naquilo que você tá fazendo. No livro Jeito Harvard de Ser Feliz,
que é um estudo de Harvard de muitos anos sobre felicidade. Eles estudaram a felicidade, o que é felicidade, tá? Acho que tem resumo do livro na internet, tem um livro também. O Shawn Achor, acho que é assim que fala, Shawn, ele diz assim, ó, você não precisa de um trabalho para ser feliz, mas você precisa antes ser feliz para depois ter os resultados com o seu trabalho. Então, anota com todo o amor do mundo essa frase. Você precisa ser feliz, conhecer as suas habilidades, saber aquilo que você quer fazer profissionalmente, saber e conhecer a sua forma, quem é você profissionalmente falando, para depois você buscar os resultados, para você depois buscar os seus resultados profissionais. Porque não adianta você só buscar resultado. Busca, trabalha e você não é feliz. Você não vai ter a prosperidade profissional. Você não vai ter aquela paixão pelo seu trabalho. E se você fala, gente, de verdade, se você fala que não gosta de trabalhar, se você conhece alguém que diz que não ama trabalhar, só diz uma coisa para essa pessoa. Quando o ser humano foi criado, o Senhor disse que o homem trabalharia e que do fruto do seu trabalho é que ele comeria, que ele viveria. Em Provérbios fala várias vezes, em Gênesis fala várias vezes sobre trabalho. Então, em Provérbios diz, o trabalho edifica o homem ou a mulher vai ter que trabalhar. A pessoa que diz que não gosta de trabalhar é porque ela ainda não descobriu que ela tem habilidades e que ela precisa desenvolver essas habilidades, conhecer essas habilidades para ser feliz no seu trabalho. O trabalho, quando a gente executa uma função, seja ela até ser dona de casa, você faz com amor, você faz com louvor, porque você nasceu para fazer aquilo, então você tem que trabalhar. Se você conhece alguém que diz que não gosta de trabalhar, manda essa pessoa me mandar uma mensagem, que eu vou conversar com ela, vou explicar para ela por que ela precisa trabalhar, mentalmente falando, por que trabalho é bom para o cérebro dela, por que ela não pode ter tempo ocioso ou ficar sem pensar em trabalho, tá? E aí eu explico também o que é trabalho. Olá, Naldinha, amo ser dona de casa. E você é uma excelente dona de casa. A Naldinha, gente, ela posta umas fotos com capricho de mesa de jantar que ela arruma, de café da manhã que ela arruma. É dom, é a habilidade dela. Eu não tenho essa habilidade, adoraria desenvolver, amiga, pode me ensinar. E aí eu quero deixar mais uma dica nova, mais uma dica para vocês, que isso vai mudar a forma de vocês pensarem, tá? Não existe. Nós estamos vivendo numa era onde tudo muda o tempo todo. É uma era disruptiva, profissionalmente falando. A forma que você conhece de trabalho hoje vai mudar. As habilidades que as pessoas acham que porque tem um currículo vai servir no futuro, vai mudar. O mundo profissional, com a quarta revolução industrial, ele é disruptivo, ele é totalmente diferente e oscila o tempo todo. Então, o que você, enquanto profissional, para ser feliz no seu trabalho e amar aquilo que você faz todos os dias, você precisa saber algo novo. Não necessariamente do seu trabalho, mas sabe, dá um Google, dá um YouTube e fala, não, hoje eu vou aprender como faz algo novo. Uma palavra nova, uma atividade nova, uma função nova, uma peça nova. Vá aprender algo novo todos os dias, tá? Existe muitas coisas no mundo que você não conhece, que eu não conheço. Então, todos os dias, quando você aprende algo novo, pode ser que desperte dentro de você a habilidade que está dentro de você, tá? Algo que você foi criado para aquilo. Talvez aquilo que você ama fazer, você só não sabe que ama ainda porque você não sabe o que é, você não conhece ainda o que é. Então, veja no YouTube, veja no Google, veja livros, converse com pessoas, me manda mensagem, se relacione, descubra algo novo todos os dias, tá? Segundo, terceiro, aprenda. Você precisa aprender algo novo todos os dias. Então, o aprender, tá? Pro adulto, né? A maioria das pessoas estão na live adulto, pra andragogia, a gente aprende por ouvir, por anotar e por fazer. Então, quando você faz algo, é que você realmente completa o ciclo da aprendizagem enquanto você é adulto. Então, esses dias, eu tenho 31 anos de idade,
E eu nunca tinha feito pão, sabe, caseiro na vida. Nunca tinha feito. E eu amo pão. Gente, eu amo pão. E eu não sabia fazer um pão caseiro. Nunca tinha feito pro meu marido, nunca tinha feito pro meu filho. Sempre tinha ido lá e comprar. E eu falei, não, vou ver receita. Comprei o fermento. A primeira e a segunda vez que eu fiz, ficaram ótimos. Na terceira vez já solou, já não acertei o fermento. Só que eu aprendi como sova uma massa, aprendi como tempera o fermento biológico no pão, aprendi o tempo de esperar o pão crescer, ficar fofinho, o tempo de sentir o cheirinho do pão dentro do forno. Foi uma experiência maravilhosa. E sem falar que eu ainda fiz com meu filho. Então eu aprendi e ele fez a primeira experiência dele de fazer um pão com 6 anos e eu com 31. Então aprenda algo novo, sabe? Seja sério, nunca tinha feito pão, Aline. Então, aprenda algo novo. Meninos, o meu marido nesses dias de quarentena tá consertando uma coisa aqui, aprendeu a pintar ali. Todos os dias tá fazendo algo novo. Então, aprenda. Assista vídeo no YouTube, conheça termos novos, mas se proponha a fazer algo novo, uma atividade nova, uma habilidade nova. Porque talvez, tá? Talvez não, eu vou dizer, eu tenho certeza que se você não sabe para o que você nasceu ou o que Deus fez você para fazer, as habilidades profissionais que Deus te deu para você usar no seu trabalho, é porque você ainda não testou, você ainda não conhece elas. Ó, praça para mim também, Naldinha. É porque você não conhece elas ainda. Então, anota essa frase com carinho, é aqui eu vou deixar, tá? Como mensagem da live, tá quase acabando, é essa. Você sabe fazer muitas coisas. Você só não sabe ainda o que são essas coisas. Ou seja, você precisa descobrir. Mas você sabe sim fazer muitas coisas. Você tem habilidade. E você tem sim um trabalho, uma função que você vai ser apaixonada por fazer quando você descobrir o que for. Então, se você conhece alguém, sabe, que tá infeliz no trabalho, que não gosta daquilo que faz, sabe, essa live vai ficar salva, eu sempre deixo de um dia pro outro, encaminha pra ela, fala, olha, tira um tempinho, assiste essa live, tá falando sobre habilidade, preparei ela com muito amor pra vocês. Olha lá, a Jaqueline tá dizendo que precisa descobrir. Jaque, eu vou deixar a live salva, tá? Eu acho que você entrou agora, no comecinho da live eu comecei a falar um pouco sobre o que você precisa aprender a desenvolver. E se você precisar, você me manda um direct que a gente conversa, tá bom? Mas é isso, você só não é apaixonado, ou as pessoas ainda só não são apaixonadas por aquilo que elas fazem, porque elas não sabem ainda aquilo que elas nasceram para fazer, para ajudar os outros, para contribuir, para crescer, para se desenvolver e ter retorno financeiro com isso. Porque não tem como, não existe uma pessoa que ama o que faz, se inclina para aquilo, com todas as suas habilidades, com todas as suas qualidades e o retorno não vem. Retorno de prosperidade, seja financeiro, seja de reconhecimento. Não existe. Essa fórmula sempre vai dar positiva no resultado. Ah, o meu amigo Múcio falando, a melhor mentora de esgotamento mental do planeta. Gratidão, amigo. Me esforço, estudo, aprendo, treino para isso todos os dias. Missão dada pelo Senhor, né? Nós cumpriremos aqui na Terra. Certo? Vocês ficaram com alguma dúvida sobre esse nosso assunto da live? Querem que eu faça um resumo do supra-sumo? Vamos lá. Se alguém ficou com alguma dúvida, me manda, que eu já respondo. Vamos começar dizendo que você precisa se apaixonar por aquilo que você faz e o resultado do seu trabalho também, tá? Outra coisa que eu falei é que você não gosta do seu trabalho por vários motivos, tá? Seja pela função, seja pela habilidade, seja pelo ambiente ou seja pelas pessoas. Aquela pergunta do R$1 milhão, né? Do quem quer ser um milionário. O que você faria pelo resto da sua vida, profissionalmente falando, sem que você recebesse por isso, para que você consiga desvincular salário, retorno financeiro por habilidade, por profissionalismo, por trabalho mesmo. Dei os exemplos de habilidades do Jorge para que vocês entendessem. E depois eu falei que você tem uma receitinha lá. Lista de 5 profissionais, 5 funções e todas as suas habilidades. E você começa a fazer a conexão de uma com a outra para ver as suas habilidades, aquilo que o profissional tem, aquilo que você deseja fazer para ver se calha, tá bom?
E também falei do livro do Jeito Harvard de Ser Feliz, o estudo, onde eles dizem que as pessoas que são felizes, as pessoas são felizes profissionalmente falando antes de terem os resultados e não buscando os resultados. Falei sobre aprender algo novo todos os dias, estudar, ver vídeo no YouTube, conversar com pessoas, ler livros e fazer. O adulto, ele precisa fazer, tá? Pesquisa um pouquinho sobre andragogia, sobre como o adulto aprende. Então, é preciso fazer, pôr a mão na massa, literalmente. Pôr a mão na massa e aprender algo novo para que você se desenvolva, tá bom? E a frase da live é: você sabe fazer muitas coisas, você só não sabe ainda o que são essas coisas, mas você já sabe fazer. Dentro de você tem conhecimento e habilidade para fazer muita coisa. Talvez você só não saiba ainda o que são essas coisas. E a segunda frase: você só não se apaixonou ainda pelo seu trabalho, porque você não sabe ainda qual é o trabalho que você nasceu para fazer e para se apaixonar por ele todos os dias, tá bom? Se vocês precisarem de alguma coisa... até marquei uma última frase aqui, ó. A prosperidade profissional virá quando você alinhar o que você foi feito para fazer com o seu trabalho, tá? Falei sim. Então, se vocês tiverem dúvidas, quiserem conversar comigo, bater um papo, tirarem dúvidas, me manda no direct, pega esse aviãozinho, manda essa live para quem vocês sabem que tá precisando, me ajudem a compartilhar e ela vai ficar salva de hoje para amanhã, se vocês quiserem voltar, anotar alguma coisa, tá bom? Você sabe fazer muitas coisas, você não sabe só quais são essas coisas. Show! E amo a vida de vocês, obrigada. Segunda-feira que vem estaremos aqui novamente às 16h57. Eu sempre divulgo o tema na segunda-feira mesmo, pra já, né, eu vejo o que vai acontecendo na semana. E eu divulgo na segunda-feira o tema que vai ser para que você possa participar ou assistir depois, tá? Gratidão pela vida de vocês. Olá, a prosperidade profissional virá quando você alinhar o que você vai fazer. Gratidão pela vida de vocês, beijo. Eu não consigo ver quem tá online, mas eu sei que a Conceição, o Múcio, minha mãe, a Simone, a Naldinha, quem mais? Eu vi que a Aline entrou, não sei mais quem tá online, mas eu desejo que você tenha uma semana abençoada, que você seja muito feliz e principalmente que você descubra o que você nasceu para fazer, para que você trabalhe com brilho nos olhos, como eu tô fazendo essa live aqui com vocês, tá bom? Beijo no seu coração, fica com Deus. A gente se vê por aqui pelo Insta, pela vida, tá? Beijo!